Em uma cidade pacata no interior da Noruega, as pessoas acreditam que conhecem tudo e todos à sua volta. Mas há uma lenda que ninguém consegue explicar: o ônibus fantasma das 19h45. Desde que essa história começou a circular, muitos moradores passaram a evitar sair de casa nesse horário, temendo o que poderiam encontrar. Diziam que todas as noites, ao cair da noite, um ônibus antigo aparecia nas ruas, seguindo uma rota que ninguém mais fazia, e ele passava silenciosamente, sem jamais parar em nenhum ponto, mesmo que alguém pedisse desesperadamente para subir. No início, as pessoas achavam que era apenas um motorista impaciente ou que tinha algum defeito no ônibus, mas o mistério cresceu com o tempo. Todos os dias, às 19h45, o ônibus aparecia e deslizava pelas ruas como um fantasma, sem diminuir a velocidade para quem esperava nos pontos de parada. Incomodados, os moradores começaram a reclamar para a empresa de transporte, relatando o que viam e pedindo explicações. No entanto, a resposta da empresa os deixou ainda mais atordoados. Não havia nenhum ônibus daquela linha operando nesse horário. Para aumentar o mistério, funcionários mais antigos da empresa, relutantes, contaram aos moradores uma história que a empresa tentava enterrar há muitos anos. Essa linha tinha sido desativada 50 anos antes, logo após um acidente horrível que tirara a vida de todos a bordo. Desde então, a linha foi eliminada e nenhum ônibus daquela empresa jamais deveria passar ali às 19h45. A empresa, inclusive, decidiu que jamais haveria qualquer rota exatamente nesse horário, como um tributo silencioso ao acidente e uma tentativa de impedir que mais tragédias ocorressem. O acidente, conforme diziam os jornais da época, foi uma das maiores tragédias daquela cidadezinha da Noruega. Em uma noite de chuva torrencial, o motorista, sem visibilidade adequada, perdeu o controle em uma curva perigosa e o ônibus saiu da estrada, despencando de um barranco profundo. Todos os passageiros faleceram no impacto. Algumas das vítimas foram encontradas abraçadas em desespero e outras tinham semblantes de terror gravados em seus rostos, como se tivessem sentido que aquele seria seu último momento. A notícia abalou a cidade, que mergulhou em luto. As famílias e amigos das vítimas tentaram seguir em frente, mas sempre lembravam das almas que perderam naquela noite sombria. Desde então, a linha de ônibus foi desativada e o horário de 19h45 foi completamente eliminado do trajeto. Mas, estranhamente, o ônibus continuou a ser avistado, sempre no mesmo horário e na mesma rota. A cidade começou a cochichar sobre a possibilidade de um ônibus fantasma, como uma assombração que repetia o trajeto daquela noite de tragédia. Um jovem chamado Felipe, conhecido por sua coragem e curiosidade, ficou intrigado com a história. Fascinado por mistérios e histórias de arrepiar, ele decidiu que precisava descobrir mais sobre aquele ônibus. Felipe era o tipo de pessoa que gostava de desafiar o desconhecido, e quanto mais ele ouvia sobre o assunto, mais ele queria entender o que estava por trás daquela aparição. Ele começou a investigar por conta própria, visitando o arquivo da cidade e folheando jornais antigos, tentando encontrar qualquer pista que pudesse desvendar o mistério. As manchetes da época eram sombrias e carregadas de dor. Felipe encontrou relatos de testemunhas que descreviam o acidente em detalhes macabros. Descobriu que as vítimas não apenas haviam falecido, mas que muitos morreram de forma particularmente trágica, com seus corpos mutilados pelo impacto da queda. Enquanto lia, ele sentia um peso no peito, como se aquelas almas ainda estivessem vagando sem paz. Além disso, ele descobriu um detalhe peculiar. Alguns sobreviventes da época, vizinhos da estrada onde o acidente ocorreu, alegavam que começaram a ver o ônibus logo após o acidente, quase como se estivesse repetindo a rota, com passageiros que pareciam sombras, figuras tristes, de expressão vazia. Essas visões deixavam as testemunhas em choque e poucos tinham coragem de falar sobre o assunto. Com o passar dos anos, o ônibus passou a aparecer menos no local do acidente e mais nas rotas da cidade, como se estivesse buscando algo ou alguém. Determinado a ver a assombração de perto, Felipe decidiu esperar pelo ônibus das 19h45, em um dos pontos de parada mais afastados da cidade, um lugar onde quase ninguém ia à noite. No dia que escolheu para sua vigília, a noite estava fria e envolta em uma neblina estranha, um clima incomum para a região. Quando o relógio se aproximou das 19h45, ele sentiu um arrepio e o ar pareceu se tornar mais denso ao seu redor.
Exatamente no horário, Felipe viu ao longe a luz dos faróis fracos do ônibus se aproximando e sentiu uma mistura de fascínio e medo. O veículo tinha um aspecto antigo e desgastado, como se estivesse parado no tempo desde o dia do acidente. Quando o ônibus finalmente estava perto, ele notou algo ainda mais perturbador. O interior estava cheio de passageiros que pareciam ser apenas sombras de pessoas. Figuras escuras, pálidas, com olhos vazios, algumas das quais olhavam diretamente para Felipe com uma expressão de tristeza infinita. Ele tentou olhar para o motorista, mas tudo o que viu foi uma forma escura, indistinta, com os contornos apagados pelo tempo, como uma figura que já não era mais humana. Ao olhar para os passageiros, sentiu uma tristeza que parecia pesar em seu coração. As almas dos falecidos estavam de fato ali, presas em uma viagem interminável, sempre repetindo o trajeto daquela noite trágica. Uma mulher entre os passageiros fixou os olhos em Felipe, como se quisesse falar algo, como se estivesse tentando pedir ajuda. De repente, Felipe sentiu um impulso inexplicável de correr atrás do ônibus, como se fosse possível salvá-los, ou ao menos entender o que eles queriam. Mas o ônibus seguiu seu trajeto, ignorando qualquer tentativa de contato, e desapareceu na noite densa, engolido pelo nevoeiro. Felipe ficou parado, incapaz de processar o que acabara de ver, o peso das almas perdidas impregnado nele. Depois daquela noite, ele tentou contar a algumas pessoas, mas poucos acreditaram, preferindo pensar que ele havia exagerado ou imaginado tudo. Felipe, porém, nunca mais conseguiu esquecer o rosto daquela mulher pálida, seu olhar preso entre o desespero e a esperança. Dizem que até hoje o ônibus fantasma das 19h45 continua a passar nas ruas daquela pequena cidade da Noruega, assombrando os pontos de parada e espalhando um frio incomum sempre que surge. Algumas pessoas dizem que se você olhar atentamente, pode ver sombras no ônibus, figuras pálidas e cansadas, eternamente presas em uma viagem sem fim, um lembrete trágico e silencioso daquela noite fatídica de 50 anos atrás.